Você quer aprender 2 vezes mais rápido? Ou então tirar a nota 10 naquela prova super especial? E até mesmo evoluir na sua carreira profissional? A resposta é muito simples e objetiva para isso. Saiba como aprender. Imagine você sendo capaz de dominar qualquer assunto que deseja. Aposto que isso seria uma grande vantagem para você. Fique aqui comigo nesse vídeo se você quer entender como que isso é possível, porque hoje eu vou te mostrar como que o nosso cérebro aprende. Olá, meu nome é Gisele, seja bem-vinda ao meu canal Mapeando o Aprendizado. Hoje eu vou te mostrar como é que você pode aperfeiçoar sua aprendizagem sabendo como que o nosso cérebro aprende. Mas primeiro, você tem que entender o que é aprender. Aprender é você ser capaz de processar e armazenar alguma informação que diz respeito a um conhecimento ou até mesmo a uma habilidade e ser capaz de utilizar essa informação mais tarde. Ou seja, ser capaz de recuperar na sua memória aquela informação que você precisa, que é um conhecimento ou uma habilidade. E a memória na aprendizagem é essencial. Como Ésquilo já diria há muitos anos atrás, a memória é a mãe de toda a sabedoria. Se você não é capaz de memorizar a informação, você não aprendeu a informação de fato. Então, por isso, a base do aprendizado se dá em como o cérebro processa a informação para memorizá-la. Então, para você entender isso, você deve saber como dominar esse processo. E ele é muito simples. É basicamente composto de 3 etapas. Mas de uma forma geral, para você entender como que o cérebro armazena a informação, vamos fazer aqui uma analogia que vai te ajudar a entender cada uma dessas 3 etapas. Primeiro, vamos imaginar que o nosso cérebro funciona como uma biblioteca. Nesse caso, ele é uma biblioteca mental. Toda biblioteca é composta de livros. E os livros aqui, eles são a nossa memória. É lá dentro que está guardada toda a informação que você precisa gravar. Então, nos livros são guardadas as nossas lembranças, como o seu primeiro dia de aula, o seu primeiro beijo, ou então aquela viagem inesquecível. E, inclusive, aquilo que você está estudando e aprendendo. Então, o que você precisa saber é como que o cérebro faz para formar essa biblioteca mental e organizar aqueles livros que vão ficar guardados nela. Como eu falei, esse processo envolve 3 etapas. A primeira delas é a codificação. Tudo aquilo que acontece no ambiente ao seu redor deve ser codificado para o cérebro, ou seja, o cérebro tem que traduzir a informação do meio externo para uma linguagem que ele entenda, porque a memória ela fica guardada dentro dos seus neurônios. Então, os neurônios são como os livros, que guardam toda a informação. E como é que o cérebro faz isso? Ele faz esse processo por meio de mudanças químicas e impulsos elétricos. Parece um pouco complexo e até é se você não entende muito bem esse assunto. Mas aqui a gente não vai entrar muito detalhado. Para você entender, vamos imaginar assim. Seria como se, no livro que você vai guardar a informação, você escrevesse a lápis toda aquela memória que você precisa guardar. Então, esses mediadores químicos e os impulsos elétricos é representado pelo lápis. Seria você, naquela viagem inesquecível, seu cérebro está escrevendo a lápis como se fosse um diário, toda aquela informação que ele está vivendo ali na viagem. Claro que ele não vai gravar tudo nos mínimos detalhes, mas sim ele vai captar a essência, ou seja, as partes mais importantes daquele momento que você está vivendo. E assim, você faz a codificação da memória, ou seja, você está traduzindo ela para uma linguagem que o seu cérebro vai entender. Então, quando a gente codifica a informação, lembra que eu estava escrevendo a lápis? Quando você escreve a lápis, a informação pode ser facilmente apagada. Então, a memória ela é facilmente esquecida. Na consolidação, seria como se você começasse a transcrever toda aquela informação à caneta. Então, a memória vai começando a ficar cada vez mais fixa no seu cérebro. E esse processo ocorre principalmente enquanto dormimos, porque o nosso cérebro ele precisa meio que estar descansando para ele poder direcionar toda a força dele, toda a energia que ele tem em reorganizar aquelas conexões neurais que vão guardar a memória que você está querendo consolidar. E esse processo de reorganização das conexões tem o nome de plasticidade neural. Então, quando você está aprendendo algo novo, você está fazendo esse rearranjo.
e cada vez mais formando conexões, reorganizando conexões para você consolidar a memória e ela ficar cada vez mais forte no seu cérebro. E como aquela memória é nova, principalmente para aquilo que é recente que você está aprendendo, ela não vai ser gravada exatamente da forma que você viu. Porque aqui a memória ela é flexível, ela é maleável. Então você tem que ter muito cuidado, porque se você aprender algo errado, você pode consolidar a informação de maneira incorreta. Agora vamos voltar para a nossa analogia. Seria como se a tinta que você está usando para reescrever aquela informação que você codificou anteriormente estivesse ainda muito fresca e qualquer deslize que você der ali, enquanto você está escrevendo a memória, você pode borrar. E esse borrão seria como você consolidar a informação de maneira errada. Então, você tem que ter uma apreciação mais adequada daquilo que você está aprendendo. Reflita se realmente você está pegando o conceito certo para não aprender errado. E após o processo de consolidação, o que você deve fazer é estimular o seu cérebro a recuperar a memória, que é o processo que a gente chama de recuperação, que é o ponto que eu diria ser o mais crucial para você conseguir gravar uma informação. Nos passos anteriores, que foi a codificação e a consolidação, a memória ainda está muito fraca porque ela está começando a ser formada e você precisa dessa etapa da recuperação para você conseguir fixar ainda mais a memória. Por isso que ela é um ponto crucial aqui. E como é que você consegue atingir essa etapa? É muito simples, apenas se lembrando da memória, ou seja, recuperando a memória. Você precisa ter um esforço mental de ir lá dentro da sua biblioteca procurar aquele livro que guarda a memória que você quer lembrar. Quando você faz isso, quando você faz esse esforço, você ativa a memória e você está fortalecendo a rota daquela conexão neural que levou aquele conjunto de neurônios para ativar a memória. E cada vez mais que você repete esse processo de recuperar a informação, você está fixando ainda mais a sua memória. E esse processo de recuperação, você vai sentir que ele é realmente muito difícil para um assunto novo que você está aprendendo, porque de fato é. Imagina você tendo que recuperar uma informação nova dentro do emaranhado de outras memórias. É realmente difícil, mas é nessa dificuldade que você consegue fortalecer ainda mais esse processo. E a cada vez que você faz essa recuperação da memória, ela vai ficando fixa no seu cérebro, porque quando você faz a recuperação, nós estamos ativando novamente tanto o processo de codificação quanto o processo de consolidação. Por isso que ela vai se fortalecendo cada vez que você repete a recuperação. E eu falei lá no início que o processo de você formar memórias é composto de 3 etapas: a codificação, consolidação e recuperação. Só que ela tem uma 4ª etapa, que não é bem uma etapa final, mas algo que vai se repetindo. E antes que eu explique que etapa é essa, deixa aqui o seu like no vídeo se você está gostando desse conteúdo. Então, essa 4ª etapa é a reconsolidação. A partir da recuperação, o seu cérebro faz novamente as etapas de codificação e consolidação. Por isso que o nome dessa 4ª etapa é reconsolidação, porque você está consolidando mais uma vez aquelas informações. E ela não é uma etapa final, porque cada vez que você recupera, esse ciclo seria como se ele fosse reiniciado. E cada vez que você faz isso, mais forte ele vai ficando, porque é como se o caminho para chegar naquele dado que você quer recuperar fosse cada vez mais fortalecido e até mesmo você gerar novas rotas para conseguir chegar naquela memória, ou seja, naquele livro que está guardando aquela informação que você quer lembrar. Então, se na codificação a gente estava escrevendo a lápis, na consolidação escrevendo a caneta, quando você reconsolida, é como se você estivesse utilizando uma tinta super permanente, como se fosse uma tatuagem no seu cérebro, porque fica mais difícil de ser apagada. Então você fica mais fácil de lembrar a informação, porque ela vai ficando cada vez mais fixa, mais cimentada no seu cérebro. Mas vou fazer aqui um adendo novamente. Lembra que você está fazendo a codificação e a consolidação novamente. E quando você está consolidando a informação, as memórias elas ficam flexíveis, elas ficam maleáveis. Então, mais uma vez, cuidado! Se você for aprender algo errado,
uma informação incorreta, você vai consolidar a informação errada. E pode até ser que lá atrás, quando você iniciou o processo, você tenha consolidado corretamente. Mas algum deslizezinho, você pode ver a informação errada e vai consolidar ela errada e aprender de maneira incorreta. Então, tenha cuidado quando você for aprender e, mais uma vez, preste atenção se aquele conceito que você está estudando, você está conseguindo captar ele de maneira correta. E por isso que é muito importante que você tenha o hábito de recuperar a informação, ou seja, de fazer aquela etapa para ativar a recuperação, que assim você vai estimular a reconsolidação e dar início àqueles processos para você conseguir deixar a sua memória mais forte. E é assim que o cérebro faz para processar e armazenar uma memória. Ele tem que passar por todas essas etapas e cada vez mais que ele passar, mais forte vai ficar, mais bem guardado aquele livro seu vai ficar na sua biblioteca mental. E assim fica mais fácil de entender por que é importante revisar um conteúdo. Só que não é revisar apenas ler o conteúdo. Porque você viu que se você só ficar lendo, você não tem aquele esforço mental de fazer a recuperação da informação. E não vai te servir de nada no final das contas você ficar só lendo seu material. Você realmente precisa buscar fazer a ativação daquela memória, ou seja, você estudar de uma maneira mais ativa, de procurar informação dentro de você mesmo. Porque a informação está lá, você só precisa saber como encontrá-la. E é por meio desses processos de codificação, consolidação, recuperação e a reconsolidação que você vai tornando esse caminho cada vez mais acessível de ser encontrado pelo seu cérebro. Então, tenha cuidado, não veja apenas a informação, faça realmente esse esforço ativo. Além disso, quando você estiver estudando, tome também muito cuidado com as ilusões de aprendizagem. Não é porque você viu a matéria uma vez e entendeu ela que você aprendeu. Você aprende realmente quando você passa por essas etapas. O estudo, então, ele não acontece num processo apenas, ele acontece por meio da repetição. Cada vez que você vê o conteúdo, lembra da informação, você está fortalecendo a memória, você está fixando ela ainda mais no seu cérebro. E você precisa disso para poder aprender. Não fique passivamente estudando o conteúdo, sempre opte por maneiras ativas, ou seja, de colocar realmente o seu cérebro para trabalhar. Porque você precisa desse esforço mental para você conseguir fazer o aprendizado fixar no seu cérebro. E fique atento às práticas de recuperação. Sempre estimule buscar informação na sua memória antes de consultar qualquer material que você tenha. Por isso, quando você estiver estudando, se preocupe em fazer estímulos no seu cérebro que ative cada uma dessas etapas, para você conseguir formar bem uma memória e ser capaz de achá-la posteriormente quando você precisar utilizá-la, que esse é o conceito de aprendizagem. E eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo também como que você pode fazer esse processo de recuperação. Então eu te convido a se inscrever no meu canal para você ter acesso a mais vídeos que vão agregar no seu aprendizado e nos seus estudos. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse processo de como que o cérebro aprende, que é basicamente sobre como formar memórias, deixa aqui o seu comentário embaixo desse vídeo que eu vou te responder. Obrigada por assistir e até a próxima!